Hoje é uma terça-feira. Estamos bem próximos de 19 horas mais 30 minutos. É quando aqui estamos, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Eu sempre repito isso, que é importante. Saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercurio. Eu tenho 2 clínicas médicas que se dedicam às doenças do sistema músculo-esquelético, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. O esqueleto não é só osso. E o acento principal dessas doenças é dor e incapacidade física. E a dor pode se manifestar incrível, como dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, nos braços, nos punhos, nas mãos, no cotovelo, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor lombar que se irradia na perna, dor nos joelhos, nos tornozelos e nos pés. Então, em qualquer localização do seu corpo, pode acontecer uma dor relacionada com uma doença ou um transtorno músculo-esquelético. Entendeu? É com isso que eu lido, todo dia. Entendeu? Minha clínica é um desfilar de dores, com grandes exceções. Evidentemente, às vezes atendo crianças com problema de postura, de escoliose, de adolescentes, crianças com problema de pés planos, pés chatos, entende? Vícios posturais. Então, ainda não tem dores, mas a grande maioria dos pacientes que vão à minha clínica são levados por o sintoma dor. São levados pelo sintoma dor. E eu sempre digo também, a dor é um sintoma muito subjetivo. Cada um sente dor ao seu modo. E a mesma dor é sentida diferente por diferentes pacientes. E a mesma dor é sentida diferente no mesmo doente, em momentos diferentes da sua vida, em diferentes estados emocionais. Muito bem. Mas hoje eu queria dar ênfase, porque as minhas jornadas são assim, meus caros. Eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas que me passam, muitas questões, né, dos meus ouvintes, dos meus doentes e dos seguidores das minhas jornadas, através dos meus telefones, principalmente, que é o fixo 11 3661 4243 e os 2 celulares 11 9 7082 8015 e o outro 11 9 3014 8888. São esses telefones que em geral as pessoas se dirigem para perguntas, questões e dúvidas. Eu sou um eterno buscador de respostas. Eu nunca saí na fase dos porquês. Então, sou eterno buscador de respostas. E eu gosto quando me pergunto. E é tão interessante que, embora eu tenha uma formação ortopédica, neurológica, eu sou um cirurgião de coluna vertebral, embora eu tenha essa formação, me pergunto sobre religião, me pergunto sobre depressão, sabe? Então, eu às vezes recebo perguntas, entende, que não tem nada a ver com a minha especialidade. Mas eu não quero deixar ninguém sem resposta, entende? Eu procuro dar sempre respostas, sempre respostas às dúvidas que chegam. E quando chegam várias perguntas sobre o mesmo assunto, nasce uma jornada aqui na Vibe Mundial. Nasce uma jornada esclarecedora de várias questões. Hoje eu queria falar sobre uma pandemia. Vocês estão cansados de ouvir falar em pandemia. De repente, só se fala da Covid-19, a pandemia que pegou o mundo inteiro, dizimou populações e foi devastadora em vários sentidos na economia de muitos países.
né? Entende? Porque essa pandemia é devastadora não no sentido da doença em si, mas no sentido das consequências de toda essa pandemia. E uma delas é essa consequência de desastre financeiro. As pessoas, as famílias, as cidades, aos estados, municípios, cidades, estados e a federação. E ao país em si como um todo, né? Entende? Mas vocês acreditam que tem uma pandemia pior que essa e que já estava em evolução antes da Covid e que está em grande evolução atualmente? É uma pandemia terrível. Ela se chama ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Então, nós estamos vivendo numa época de grande tecnologia, né? Os avanços científicos são assim incríveis, né? O nosso cérebro nunca recebeu tantas informações em tão curto tempo, em tão curto espaço de tempo, né? Nós não estamos preparados para isso, entende? É muita informação. É uma enxurrada de informações que nós recebemos a cada momento. Eu vejo crianças mexendo no celular, né? Elas estão recebendo uma enxurrada de informações. Será que isso é bom para o cérebro delas ainda em formação? Entende? Seguramente não é. Seguramente não é. Sem falar dos efeitos da radiação sobre os olhos, sobre o próprio corpo, né? Entende? Nós somos irradiados a todo momento, em todos os lugares. E a irradiação, vocês sabem, tem um efeito cumulativo, né? Entende? Então, muitos tumores se desenvolvem por irradiação. Entendeu? Mas nós estamos fugindo um pouco do que nos propusemos nesta jornada de hoje, né? Eu queria falar sobre ansiedade e depressão. Vejam, por conta desse mundo conturbado que nós vivemos, né? Imagine vocês os noticiários de agora, né? Tem pessoas que são viciadas em noticiários policiais, né? E tudo mais. Você imagina vocês, né? As influências que nós recebemos, as crenças que são invadidas na nossa cabeça, né? A lavagem cerebral que nós recebemos, não é? Então, vejam vocês. A depressão e a ansiedade estão em franca ascensão. E isso não é estigma de país subdesenvolvido. Não, isso é mundial. Qualquer que seja o país, qualquer que seja sua condição financeira, econômica, entendeu? O estresse, a depressão ataca crianças, adolescentes, jovens, adultos maduros, adultos com idade avançada, né? A depressão e a ansiedade estão presentes em todos esses momentos, né? Eu estive visitando uma clínica psiquiátrica, né? E vi com desprazer, né, vários funcionários da clínica e vários pacientes da clínica fumando e acendendo um cigarro após o outro. Entende? Olha que coisa incrível, né? Olha que coisa incrível. Acendendo um cigarro na chama do outro cigarro que estava se acabando. Um atrás do outro. Entende? Então, outros, né, adquirem o hábito da bulimia, né? Outros adquirem o hábito da bebida. Outros adquirem o hábito dos antidepressivos, dos ansiolíticos, dos indutores do sono, dos calmantes, dos estimulantes, dos remédios para emagrecer. Entende? Eu conheço pacientes que
tem um coquetel de medicamentos, entende? E eles buscam nos medicamentos suprir toda aquela ansiedade, toda aquela depressão de que são vítimas. E que a depressão e a ansiedade, muitas vezes, são inimigos ocultos. Às vezes você tem uma depressão, fala, hoje não estou bem, estou com baixo astral, não sei o quê, ou seja, você está contaminado por alguma situação que você mesmo desconhece e que está te causando um dia depressivo. Entenderam? E a depressão e a ansiedade, meus caros, são grandes fabricantes de doenças. São grandes fabricantes de doenças. Não há um paciente que eu entrevisto, e isso faz parte da minha entrevista, né, que eu pergunto, qual é o seu grau de ansiedade ou de depressão? Então, eu escuto várias respostas, né? Alguns me dizem assim, eu prefiro mais ser ansioso do que ser depressivo, né? Eu acho assim, nem ansioso nem depressivo, entendeu? Por quê? Porque o que falta, né, para as pessoas é calma, aceitação, budismo, né? Budismo. Eu não sou budista, eu conheço a doutrina budista, como conheço várias doutrinas, doutrina espírita, por exemplo, como conheço várias religiões, não profundamente. Mas, por exemplo, doutrina espírita eu frequentei 2 anos, né, para conhecimento da doutrina, mas não sou espírita e todo mundo me pergunta isso. Então eu queria dizer a vocês que a ansiedade e a depressão são grandes, gigantescos processos fabricadores de doenças. E essas doenças que a ansiedade e a depressão causam se chamam doenças psicossomáticas. Então vejam bem, o que são doenças psicossomáticas? São doenças que nascem na mente e se manifestam no corpo físico. Um dos exemplos é a doença chamada asma, né? Asma brônquica, né? Que ela tem um forte acento emocional. Na minha especialidade ortopédica neurológica, existe um quadro clínico chamado fibromialgia, que são aquelas dores pelo corpo todo, né? Que são, a musculatura fica toda dolorida, né? E tem muito a ver com o psicossomático. Eu diria que 80% das doenças, ou mais, são psicossomáticas. E diria mais a vocês que toda doença tem um componente psíquico e um somático. E, em geral, o psíquico é mais acentuado que o somático. Entendeu? Vou dar um exemplo, né? Nada melhor que dar exemplo, né? É muito fácil você saber se uma doença é psicossomática, entendeu? Basta você perguntar ao paciente. Se você fica ansioso, nervoso, os sintomas pioram? Ah, pioram muito. Doença psicossomática. Entende? Você cai e de repente fratura o braço, né? Está com muita dor, o braço está fraturado, tá aquela dor terrível, né? Mas não é psicossomático, é somático. Então não adianta você ficar nervoso ou calmo, que a dor é a mesma. Não vai mudar nada, entendeu? Então é uma doença de forte acento somático. Mas é claro que vai influir no seu psíquico. Entende? Você psicologicamente vai ficar abatido. Quebrei o braço, não posso trabalhar, vou perder minhas comissões, vou perder vantagens no meu emprego, no meu trabalho, vou prejudicar minha família, e aí começa, né? Entendeu? Aquele bombardeio entre o físico e o psíquico. Entenderam? Então, meus caros, a doença psicossomática, ela está graçando no mundo inteiro. Entende? E ela tem a ver com as nossas emoções. E as nossas emoções têm a ver com o nosso estado de espírito, de ansiedade
ou de depressão. Entenderam? Como eu disse, eu visitei uma clínica psiquiátrica em que você vê graus incríveis de depressão. Entende? É um indivíduo que se cancela como ser humano. Entende? Ele se cancela, ele se isola. Entende? Ele perde o interesse pela vida. Entende? 99% dos suicídios são causados por depressão. Entendeu? São causados por depressão. Entende? Eu atendi uma paciente que se jogou do terceiro andar do terraço do apartamento dela. Entende? Caiu em pé. Fraturou os 2 pés em vários pedaços, vários fragmentos, e esmagou a coluna. Felizmente, não ficou paraplégica. Entende? Eu tive que operar a coluna dela e os pés dela. E eu perguntei a ela: você tem uma filha de 6 anos que precisa muito de você? E você se jogou da sua varanda lá? Ela disse: doutor, eu não sei. Não sei porque eu fiz isso. Eu de repente me vi pendurada do lado de fora da varanda. Pendurada. E aí é óbvio que eu não me sustentei, eu caí. Agora, não sei por que eu estava lá, nem por que eu fiz isso. Entende? Então a pessoa perde as noções. A pessoa perde a verdadeira realidade da vida, das situações, entendeu? A depressão, meus caros, talvez seja uma das doenças mais graves deste mundo que nós estamos vivendo. Entende? E ela mesma pode causar doenças muito graves, como diabetes, como câncer. Entende? Ela pode causar doenças graves. Entende? Porque ela afeta nosso sistema endócrino. Ela afeta nossas glândulas de secreção interna. Entende? Ela afeta o nosso sistema imunológico. Entende? A depressão afeta o funcionamento do seu corpo. Entende? E, às vezes, o paciente ele precisa de tratamento. Ele precisa de que alguém o oriente, porque ele perdeu todas as referências. Entende? Tem graus leves, intermediários e graves de depressão. Entende? Tem graus leves, intermediários e graves de depressão. Entende? E hoje a indústria farmacêutica fatura cifras gigantescas vendendo antidepressivos. Entende? Fluoxetina, que é uma droga antidepressiva. Entende? Enfim. E a ansiedade, idem, né? Ansiedade, idem. Ansiedade é aquela situação em que você está fazendo uma coisa, mas está pensando em outra. Se você tem esse vício, né, está fazendo uma coisa, mas está pensando noutra lá na frente, você é depressivo, você é ansioso. Você é ansioso, isso é ansiedade. Não. Entenderam? Então, existe a doutrina budista que trabalha muito nesse aspecto de ansiedade, né? Se chama aceitação. Aceitação. Ou seja, as coisas são como elas têm que ser, né? Como disse a vocês, eu não sou budista, mas eu tenho muita simpatia pela doutrina budista. Aliás, como disse também, frequentei várias religiões, não profundamente, só posso falar bem das religiões. Aprendi muito, né, com as religiões. Entende? Mas vejam vocês, religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outro departamento. Entenderam? Religião é uma construção humana. E vejam bem o que eu vou falar. Cristo não fundou nenhuma religião. Não foi Cristo que fundou o cristianismo, não. Pode-se dizer que Cristo é uma filosofia crística, que depois se transformou no cristianismo. E o maior divulgador do cristianismo não foi Jesus, foi Paulo apóstolo. Entenderam? Buda não criou nenhuma igreja. Não,
Buda criou uma filosofia de vida, que é o budismo. Os templos budistas são construções humanas. Entende? São construções humanas. Entende? Espiritualidade é outra coisa, né? O espírito é um só. As religiões são inúmeras, né? O espírito é Deus. As religiões, cada uma tem a sua filosofia, o seu modo de conseguir fiéis, né? De tentar exaltar os milagres que acontecem nos seus espaços religiosos, para cada dia ter mais fiéis, entende? E a igreja é uma empresa. Ela tem que ter receita, porque ela tem despesa. A espiritualidade não tem receita e nem despesa. Entenderam? Então, eu me considero um espiritualista. Entende? É a doutrina da espiritualidade. E na religiosidade eu aprendi muito. Entende? Aprendi muito. Mas eu estou vendo aqui que meu tempo aqui, hoje, na jornada de hoje, está se esgotando. Eu queria dizer a vocês que a ansiedade e a depressão tem muito a ver também com o nosso financeiro, né? Com o nosso financeiro. Então, a sabedoria, meus caros, para combater a ansiedade e a depressão, é saber equilibrar suas contas. Entende? Porque o desequilíbrio de contas, quando a receita é menor que a despesa, ou de outra forma, quando a despesa é muito maior que a receita do que você ganha, isso dá uma ansiedade muito grande. E isso fabrica muitas doenças, né? Muitas doenças. Entende? Grande parte, vejam vocês, vou dizer sem medo de errar, grande parte das doenças psicossomáticas são criadas pela mente doente das pessoas, por ansiedade e depressão. Grande parte. Agora, assim como a sua mente tem o poder de criar doenças, sua mente tem o poder de curar doenças. Entende? Porque vou repetir o que eu sempre falo aqui. Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Entenderam? Entenderam? Muito bem. Mas, se quiserem conhecer meu trabalho como médico do sistema músculo-esquelético, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, eu falo sobre tudo isso que eu disse, ansiedade, depressão, porque eu lido com doentes crônicos, sofredores crônicos, com muitas dores, entende? Então, eu no fundo, às vezes, em tom de brincadeira, eu digo, eu não sou um ortopedista psiquiatra, não. Eu sou um psiquiatra ortopedista. Porque eu ouço muitas lamentações dos meus doentes, com dores crônicas, sofredores crônicos. Entende? Muitos com bengala, sabe? Muletas, andador, cadeira de rodas. Entende? É com isso que eu lido, é o meu dia a dia. Entende? Por isso que às vezes os pacientes me perguntam sobre depressão, sobre religião, me telefonam, perguntam sobre uma religião que eu acho. Entenderam? Muito bem. Mas a jornada de hoje está terminando. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Espero também que vocês sejam muito felizes. Mas para isso, meus caros, é preciso ter muita saúde. Obrigado.